Coisa número 1 que você precisa entender para investir em criptomoedas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Sempre lembrando que a gente tem as nossas raízes que a gente segue, que é aporte, ativos. Hoje a gente vai falar de mais um ativo, ontem a gente já falou, na verdade, que são as criptomoedas. Tempo, paciência, e aqui com criptomoedas você tem que ter paciência e comprometimento. Então são essas 5 raízes que a gente tem que seguir para a gente atingir esses primeiros 5 dígitos, que seriam entre 10 mil e 99 mil reais em investimentos com foco em renda variável. A gente tem uma parcela em renda fixa, mas o foco principal é renda variável. Sou Edgar Mazuda Filho, cofundador da CNP, e seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do nosso plano 5, dando foco mais em criptomoedas. Então vamos lá no nosso vídeo. Mas enfim, pessoal, a coisa número 1 que você precisa entender, se você não sabe disso, realmente não vale a pena você pôr o pé ou cogitar a possibilidade de investir em criptomoedas. E essa coisa número 1 é exatamente a volatilidade. A gente sempre fala aqui no nosso plano 5 sobre volatilidade. Em um ou outro momento eu estou falando sobre essa tal volatilidade. Na verdade, ela faz parte, inclusive, da nossa metodologia aqui de desenvolvimento das nossas soluções, que é exatamente o nosso método VAPT. A gente desenvolveu o método VAPT, que é baseado em Machine Learning, ciência de dados, inteligência artificial, exatamente com base, é um dos elementos que a gente considera lá, que é a volatilidade. Com base nessa volatilidade e outras informações, outras características do comportamento de um ativo, seja ações, FIIs, ETFs, estoques, REITs, ETFs americanos ou até as criptomoedas. Então, com base nessa volatilidade e algumas outras características, a gente desenvolveu o sistema de ranqueamento, o ranqueamento VAPT. Para você cogitar investir em criptomoedas, a gente falou ontem sobre a possibilidade, não é garantia, de você utilizar a criptomoeda como elemento de reserva de valor, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer. Inclusive, eu comentei ontem que uma das mais seguras formas de se fazer reserva de valor seria o ouro. E você tem o ETF GLD ou IAL, que é bem tranquilo de investir lá no exterior, numa corretora americana, tá? Então seria bem tranquilo. Hoje a gente está falando sobre criptomoedas, então você tem que entender essa volatilidade. Eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona essa história toda. Para isso eu peguei aqui uma análise de dados que eu estou fazendo em cima de alguns ativos que a gente está considerando. A primeira aqui eu estou colocando o dólar, tá? O dólar para real. Então a relação dólar-real. A volatilidade, que seria exatamente o desvio padrão com relação à média, né? Você tem a média, vou colocar aqui um gráfico aqui. Então, basicamente isso aqui, né? Você tem um gráfico e esse gráfico aqui de variações, aqui é variação, tá? Variação do preço ao longo de um tempo, né? Vou colocar porcentagem, isso aqui ao longo de um tempo. Então, essa variação acontece aqui, né? Ao longo de um tempo. Então, você tem um valor médio, tá? Esse valor médio aqui geralmente fica em torno de 0. E você tem o desvio padrão. O desvio padrão seria algo que desvia em relação à média, tá? Esse desvio com relação à média. Isso aqui, essa variação, ela vai gerar o que a gente chama, eu vou falar depois melhor sobre isso, que é exatamente o nosso gráfico de densidade de probabilidade. Esse gráfico de densidade de probabilidade, isso aqui é ciência de dados, tá? Coisa de nerd, né? Então aqui, ó, você tem aqui a média, chamar aqui de uma variável grega, e isso aqui varia aqui em torno de um desvio padrão, menos sigma a mais sigma. Ou seja, em torno daquela média, aquilo varia para mais ou para menos. Então, se eu digo que varia 10%, o meu desvio padrão seria 10%, então eu poderia ter essa variação em torno, não é a variância, tá? É o desvio padrão em torno dessa média, tá ok? A maior quantidade de valores vai se encontrar dentro desse desvio padrão, dentro dessa variação de menos sigma a mais sigma. Então, isso aqui, né, esse desvio padrão, ele está relacionado exatamente à volatilidade, e por sua vez, isso aqui está relacionado a risco. Então, teoricamente, quanto maior a volatilidade, maior o risco, maior vai ser o retorno. Não é regra absoluta, sempre tem exceções, sempre há exceções aqui nessa história toda. Então, a gente não pode colocar como ferro e fogo aqui que volatilidade é risco, tá? Em alguns momentos isso não vai ser verdadeiro. Mas enfim, em geral então em geral você pode considerar isso. Mas voltando lá para aquele nosso gráfico, se você for olhar aquele gráfico, a gente tem aqui uma variação, vou mais focar aqui no anual, tá? Aqui, anual 15,14%, tá? Do dólar.
do dólar para o real, né? Aqui eu peguei também o GLD, que é exatamente o ouro, tem uma volatilidade menor, 13,38%. Isso aqui eu peguei mais ou menos 5 anos, tá? O outro que eu peguei aqui é BOVA11, que é exatamente o ETF que replica o Ibovespa, tá? 26%, quase, não, na verdade 27%, 26,98%, né? 27% de volatilidade com BOVA11. A gente agora vê que não é brincadeira aqui o negócio no Brasil. Próximo aqui, a gente tem o IVV. O IVV é exatamente o ETF que replica a Bolsa Americana, o S&P 500, 19%. Tá? Bem menor do que a variação da Bolsa Brasileira. E maior que o ouro e a moeda, né, o dólar. Mas dê uma olhada aqui no Bitcoin, né? Esse é o BTC para o USD, que é o BTC Bitcoin para dólar. Tá? Variação anual, é o desvio anual, na verdade, de 66,10%. Isso aqui, ó, em torno de 3 vezes, né, o IVV. O IVV é quase 20, né? E em torno de 3 vezes mais, né? Um pouco mais, um pouco menos, na verdade, que o BOVA11. O BOVA11, o Ibovespa, é muito mais arriscado, tá? Mas em termos de algo mais seguro, que seria o IVV, mas ainda muito arriscado, a gente tem 3 vezes mais, tá? Então o Bitcoin aí tem 3 vezes mais risco que o IVV. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você está cogitando investir em Bitcoin, é isso. Então, você tem que estar preparado aí para ver uma variação de até 66% no seu portfólio, com base nisso aqui que a gente tem. Isso aqui é uma análise de dados. Obviamente, isso aí pode diminuir no futuro? Pode, tá? Essa variação, de repente, esse desvio padrão, essa volatilidade pode diminuir, de repente, quando o Bitcoin, se um dia consolidar, né? Se lá no futuro ele consolidar, ele vai tender a ter uma volatilidade menor, tá? Mas isso só o tempo dirá. Por enquanto, essa volatilidade é o que a gente tem aqui nesse momento. E aí eu queria fazer um parêntese também. A gente tem duas principais criptomoedas. A gente tem 3, na verdade. Eu vou falar de 2 hoje, que é o Bitcoin, que muita gente já deve ter ouvido falar, mas também tem o Ethereum. O Ethereum, na verdade, eu poderia colocar o ponto principal de diferença do Ethereum para o Bitcoin é que a gente sabe quem fez o Ethereum, né? Então aí, eu posso até falar no futuro sobre esse cara. O cara é um gênio, realmente, né? Mas enfim, a gente sabe quem é que tem uma pessoa, tem um grupo realmente, né? É uma coisa mais, poderia dizer, palpável, né? Mais sólida do que o Bitcoin, né? E tem outras vantagens também. Não estou fazendo propaganda de Ethereum, né? Apesar de já estar fazendo, né? Mas não é minha intenção não é minha intenção convencer de você investir no Ethereum. Na verdade, a gente usa o ranqueamento VAPT exatamente para tirar esse viés aí emocional da história. Então, como eu falei, para você dar uma olhada lá, vou colocar aqui ETH para o USD, né, que é exatamente o Ethereum para o dólar. Aqui a gente tem 66%, né, do Bitcoin. Bora ver lá quanto vai ser a volatilidade do Ethereum. 91,46%. Então, não é brincadeira, tá? Essa volatilidade é uma coisa realmente que você tem que ter consciência. Se a gente for olhar os dois gráficos, aqui eu peguei aqui o IVV, o Bitcoin e o Ethereum, né? Esse aqui é do TradingView. Aqui em azul é o IVV, você some aqui, né? Aqui nesse período. Olha a volatilidade aqui isso aqui em 2014, um crescimento absurdo, né, que teve aqui. Só que se for a gente comparar com o crescimento atual, então o Ethereum, possivelmente, dentre outras razões, né, o Ethereum ele vem tendo esse rendimento maior, esse retorno maior, exatamente por aquelas razões, das principais razões que eu falei lá anteriormente. Mas não é só isso, a parte tecnológica do Ethereum realmente é mais encantadora que o próprio Bitcoin, né? Não tem nem sombra aqui, né? Na verdade, o Ethereum está sempre acima do próprio Bitcoin em termos de retorno. Em termos de valor nominal, o Bitcoin é mais caro, entre aspas. Mas em termos de retorno, o Ethereum ele tem um retorno muito maior. Se vai continuar, já é outra história. Se você está cogitando investir em criptomoeda, ou criar o seu portfólio de criptomoedas, na verdade, parte do seu portfólio, principalmente naquilo que a gente falou ontem sobre reserva de valor, então a gente pode considerar algumas coisas. A gente vai colocar no nosso plano 5 um pouquinho de criptomoedas. Como eu falei, a gente está usando aqui de forma plena, toda aquela solução que a gente tem disponível aqui na Symmetry, né? A Symmetry, para quem não sabe, é exatamente a startup que eu sou o cofundador, e lá a gente desenvolve soluções para apoio à decisão de investimentos, em todas essas gamas de investimentos que a gente fala aqui no nosso plano 5, que é ações, FIIs, ETFs, REITs, estoques e
as criptomoedas, tá? Então a gente vai investir usando exatamente a nossa solução aqui, certo, pessoal? Então o vídeo de hoje é apenas para focar exatamente isso, né? Para você entender qual é a principal coisa que você tem que considerar ao cogitar investir em criptomoeda, que é exatamente o risco, a volatilidade. A volatilidade é altíssima, então você tem que estar preparado para viver essa volatilidade. Então, se você quer investir nesse tipo de ativo, colocar uma pequena porcentagem, né? Porque esse ativo é aquilo que deu origem ao nome da Symmetry, né? Que é a simetria. Ele possui uma capacidade de assimetria muito grande, mas a volatilidade também é muito grande. Uma volatilidade comparada, por exemplo, a opções, que é uma volatilidade imensa. Aqui é uma das coisas mais voláteis que você vai encontrar, que são as criptomoedas. Então tem risco muito grande, tem possibilidade de retorno? Tem, tá? Mas você tem que entender volatilidade. Então o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário aqui, vai investir em criptomoedas. Se você quer acompanhar a gente no plano 5, compartilhe com seus amigos que ainda não chegaram no plano 5 deles. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Abraço e até amanhã.